ou métodos de interpretação da Bíblia. Então, estamos aí com o nosso objetivo, identificar os principais métodos de interpretação, para nós, então, através desse conhecimento, poder chegar a uma conclusão daquilo que realmente é melhor para nós em termos de interpretação da palavra de Deus, né? De métodos de interpretação da palavra de Deus. Então, essa aula hoje é método histórico gramatical versus método histórico crítico. Então, vamos dar uma olhadinha aí nesse conteúdo, que eu creio ser de extrema importância. Apenas retomando alguns pontos da aula passada para localizar aqueles que não assistiram à aula ou não viram a gravação. Nós falamos, então, na aula passada sobre as escolas de interpretação, falamos da escola de Alexandria e da escola de Antioquia. Falamos que os pais da igreja, nesse período do século II ao século IV, né, os considerados pais da igreja, tiveram muitos debates teológicos sobre metodologia de estudo das Escrituras. Então, foi um período bastante intenso, né, esse período chamado de era pós-apostólica. Tá? E as duas escolas mais importantes da época são essas duas aí, tá? De Alexandria e a escola de Antioquia. E aí um mapa, apenas para vocês se localizarem. A Alexandria aqui, lá no norte do Egito, tá? Falamos do canal de Alexandria. A cidade de Alexandria hoje é uma cidade muito grande, uma cidade de 4.100.000 habitantes. Então, Alexandria foi muito conhecida por sua biblioteca, pelo canal, pelo farol de Alexandria. Então, uma cidade importante na época e que continua sendo importante para o mundo nos dias de hoje. E lá em cima, se vocês verificarem, subindo no gráfico, né, nós temos Jerusalém e lá em cima Antioquia. Aqui Jerusalém é onde nasce, então, a igreja. Vocês se lembram de Atos capítulo 1, capítulo 2. No capítulo 1, Jesus ordena aos seus discípulos para que eles ficassem em Jerusalém. Jesus falando antes da sua ascensão, para que os seus discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder, né? Revestidos do poder do Espírito Santo, para que fossem testemunhas dele mesmo, testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judeia, que é aos redores de Jerusalém, Samaria e confins do mundo. Aqui em Antioquia, então, se você subir aí no mapa que você está vendo, nós vamos encontrar Antioquia da Síria. Essa Antioquia, ela é citada em Atos capítulo 13, onde Lucas, que foi escritor de Atos, né, ele vai relatar que havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, e ali, nessa ocasião, eles estavam orando para que Deus levantasse missionários, e Deus levanta, então, Paulo e Barnabé para serem aqueles que estariam anunciando o evangelho por toda a Macedônia. Macedônia pega toda aquela região daquelas igrejas famosas como Corinto, a igreja de Corinto, a igreja da Galácia, Efésios, Filipos. Então, todas essas igrejas estão nessa região da Macedônia. Mas o que interessa para nós aqui é que vocês localizem no mapa Alexandria, que fica no norte do Egito, e a Antioquia, que fica, então, também lá no norte, acima de Jerusalém. Então, aqui nós temos duas escolas importantíssimas. A escola de Alexandria, então, no Egito, ela divulgou muito e desenvolveu muito o método alegórico, ou seja, o sentido alegórico da interpretação da Bíblia. Enquanto que a escola de Antioquia já fez uma oposição à escola de Alexandria. Então, nós vamos observar na escola de Antioquia que inicia-se ali uma metodologia mais baseada numa leitura simples das Escrituras. O que seria uma leitura simples? Uma leitura em que nós pudéssemos
enxergar no próprio texto aquilo que o autor estava dizendo no texto, e não procurar no texto um sentido mais profundo. Então, na ideia da escola de Alexandria, no método alegórico, a intenção do intérprete era encontrar ali, por trás do texto, algo mais profundo que Deus queria revelar. E nós encontramos essa metodologia ainda nos dias de hoje. Porém, a escola de Antioquia, eu volto a dizer, eles vão buscar um sentido mais literal. Então, numa leitura simples, lendo o texto, interpretando o texto, eles tentavam descobrir aquilo que o autor quis dizer, o autor bíblico. Então, são duas escolas importantes, entretanto, a escola alegórica, a escola de Alexandria, veio a causar vários problemas, porque há uma mistura na escola de Alexandria de filosofia com teologia. E quando você mistura filosofia com teologia, aí você vai chegar numa metodologia que não é a adequada para a interpretação da Bíblia. Então, caminhando um pouquinho mais, nós vamos ver o seguinte: os principais representantes da escola de Alexandria, ali no segundo século, né, 150 depois de Cristo, já é segundo século. Então, nós temos aí o Clemente de Alexandria. Esse teólogo, na verdade, ele substituiu Pantenos, que foi, então, o diretor ali da escola de Alexandria. Então, houve uma substituição e quem o substituiu foi Clemente de Alexandria. Então, quem era o diretor, quem dirigia a escola de Alexandria, era Pantenos, ok? Ele usava, estamos falando de Clemente, tá? Clemente usava a interpretação alegórica para descobrir o sentido oculto das passagens bíblicas e para harmonizar os dois testamentos. Então, ele pegava o Antigo Testamento e pegava também o Novo Testamento, e para harmonizar, ele usava o método alegórico, ok? Que nós já estudamos um pouco na aula anterior. Agora, Orígenes também, aí de 185 a 253 depois de Cristo, então, século II e século III, foi esse período em que Orígenes atuou, que foi um excelente teólogo da época, muito respeitado. Olha aí, foi a mais importante figura nesse período, então, entre o segundo e o terceiro século. Ele era um estudioso respeitado, muito capaz e provavelmente o mais erudito da sua época. Para ele, a melhor maneira de se entender a Bíblia é através da perspectiva platônica. Então, nós falamos um pouquinho do platonismo, o mundo das ideias e o mundo real, né? O mundo em que nós estamos. No mundo das ideias de Platão, é um mundo em que você tem suas ideias perfeitas, é um mundo perfeito, é um mundo espiritual, vamos dizer assim. Porém, aquelas ideias, quando materializadas, elas se tornam imperfeitas. Então, nós demos o exemplo de uma mesa. Uma mesa, por exemplo, ela primeiramente surge na mente de alguém. Essa mesa, essa ideia da mesa é uma ideia perfeita. Entretanto, quando você constrói a mesa, seja ela de madeira, seja ela de metal, seja ela de plástico, ela é uma representação imperfeita de uma ideia perfeita. Então, Orígenes foi influenciado por essa perspectiva platônica, e daí, quando você junta isso com a teologia, obrigatoriamente você vai ter uma perspectiva alegórica de interpretação. Então, Orígenes foi um excelente erudito, muito conhecedor da palavra. Entretanto, a metodologia de interpretação que ele usou
não é a metodologia adequada, como vocês vão ver. Na verdade, nós já falamos um pouco na aula anterior, mas nesta aula isso vai ficar bem claro para nós. Então, para Orígenes, vejam só, o sentido literal é valioso. Ele não desprezava uma leitura do texto para encontrar, então, o sentido literal. Então, ele diz o seguinte: o sentido literal é valioso, mas algumas vezes obscurece o sentido primário, que é espiritual. Então, o que ele está dizendo? Quando você lê um texto, primeiro existe um sentido espiritual. Quando você faz uma leitura simples, você está fazendo uma leitura literal, e se você não tiver discernimento espiritual, se você não tiver a revelação da palavra, você então vai, através da literalidade, obscurecer aquele sentido oculto que está por trás do texto. O literal, segundo ele, é para iniciantes, mas o espiritual é para os maduros na fé. Então, vejam, essa afirmação de Orígenes, e sendo ele um grande teólogo na época, e ainda é muito considerado como um grande teólogo, como um grande erudito, essas afirmações, elas parecem ser verdadeiras. Entretanto, não é isso que nós vamos verificar, tá? Então, dando continuidade aí, Orígenes, dizia o seguinte, que há 3 níveis de sentido nas Escrituras. E ele dividiu esses níveis comparando, então, com a tricotomia do homem: espírito, alma e corpo. Então, aqui já existem 2 linhas com relação a essa divisão. Existem aqueles que creem na tricotomia, que é exatamente espírito, alma e corpo. Existem aqueles que creem na dicotomia. Os dicotomistas dizem o seguinte, que espírito barra alma é uma única coisa. Então, os dicotomistas dividem em espírito barra alma e corpo. Então, por isso, eles estão divididos em 2 partes, sendo espírito e alma uma única parte coexistente. Mas Orígenes, então, ele era tricotomista, e dentro desta visão tricotomista, o homem está dividido em espírito, alma e corpo. E aí ele já vai fazer uma analogia entre essas 3 partes com a sua linha de interpretação teológica, que é o alegorismo. Tá? Então, para ele, por exemplo, a carne, nesses 3 níveis. A carne, para ele, seria o seguinte, vejam lá. É a interpretação literal e óbvia, correspondente à carne e ao corpo humano, que é visível e evidente a todos que o veem. Esse tipo de interpretação é para os indoutos. Então, ele já vai dizer o seguinte, olha, a interpretação, a primeira parte, o mais superficial é a carne, comparando então com o ser humano. E essa é a interpretação literal. Então, quem faz uma leitura literal na visão de Orígenes e tenta interpretar a Bíblia apenas com a visão literal, era alguém, então, que estava na superfície. Ele não era uma pessoa com conhecimento mais profundo. Essa pessoa, ela não está buscando o sentido oculto que o texto traz, além das letras. Então, para ele, esse tipo de interpretação é para os indoutos. Isso é na visão de Orígenes. Então, a carne aí, a superfície seria, então, essa interpretação literal. A alma, né? Agora comparando com a alma, aqueles que já fizeram algum progresso na vida cristã e começam a discernir sentidos a mais além do óbvio. Então, o que acontece? Ele fala o seguinte: a carne é a superficial, uma leitura literal, porém, a partir do momento que o crente começa a crescer espiritualmente, ele vai chegar a um nível de interpretação que ele está chamando de alma. Então, esses já fizeram um progresso na vida cristã, e então eles começam a discernir sentidos a mais além daquilo que o texto está trazendo como informação. Então,
Vejam, a alma, aqueles que estão nesse nível de amadurecimento já estão num nível mais próximo do ideal, segundo o método alegórico de Orígenes. E aí, então, quando a pessoa chega no nível espiritual, essa é a interpretação alegórica dentro do conceito dele. E é própria para aqueles que são espirituais. Então, dentro dessa metodologia de interpretação chamada alegórica, só tem a revelação completa, só tem o conceito mais exato do texto, daquilo que está por trás do texto, daquilo que é oculto ao texto, que nós não enxergamos e nós não conseguimos ver apenas com uma leitura superficial, com uma leitura literal. Somente os espirituais vão conseguir enxergar, e isso, então, é chamado de interpretação alegórica por Orígenes. Então, vejam aí essa questão que vai já diferenciar e vai classificar duas categorias de crentes, pelo menos duas categorias. Os carnais, que não enxergam aquilo que deveriam enxergar, e os espirituais, que por serem espirituais, eles começam a receber mais de Deus e começam, então, a ter um entendimento maior. Quando você lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que Paulo vai falar a respeito dos carnais e dos espirituais. Né? Ele fala dos carnais como sendo criancinhas em Cristo, mas quando ele fala isso, ele vai falar exatamente sobre a questão do partidarismo na igreja. E Paulo não relaciona isso com uma metodologia de interpretação. Paulo, quando ele escreveu a sua primeira carta, aos Coríntios, principalmente no capítulo 3, ele não quis dar a entender que os espirituais eram aqueles que recebiam a revelação de Deus. Quem fala isso é Orígenes. Então, Orígenes é, na verdade, vamos dizer assim, aquele que aceitou de pronto, procurou aperfeiçoar a metodologia alegórica, o método alegórico de interpretação. E para vocês terem uma ideia desse método, de como ocorre, então, a interpretação alegórica, nós vamos usar a parábola do bom samaritano, que foi, então, interpretada pelo próprio Orígenes. E você, então, como aluno, como estudante da palavra, você vai poder, então, analisar isso e verificar se nós podemos usar esse tipo de interpretação ou não. Então, vejam lá, na parábola do bom samaritano. O homem que estava descendo pelo caminho é Adão. Jerusalém é o paraíso e Jericó é o mundo. Os salteadores são os poderes hostis e o assalto é a queda do homem. O sacerdote é a lei. O levita são os profetas, que são incapazes de salvar o ser humano. E o samaritano é Cristo. As feridas são a desobediência. Tomar o ferido e colocá-lo sobre o animal é o novo nascimento. O animal é o corpo do Senhor. A estalagem que aceita todos os que desejam entrar é a igreja. O hospedeiro da estalagem é a cabeça da igreja. Ou melhor, é o cabeça da igreja, que foi confiada aos cuidados dele. E o fato de que o samaritano prometeu voltar representa a segunda vinda do Salvador. Orígenes, na sua homilia 34, parágrafo 3. Então, o que nós estamos observando aí? O que você observa aí? Além de Orígenes, essa é a pergunta. Além de Orígenes ter recebido essa revelação, quem mais poderia receber? Então,
Aí você já vai percebendo que uma interpretação alegórica, um método alegórico, ele realmente é um método complicado, porque por esse método, cada pessoa vai dar a sua interpretação, porque o nosso conhecimento é subjetivo. O que significa dizer que nós temos conhecimentos particulares que outros não têm. Então, o conhecimento é subjetivo. Então, vejam só, o homem que estava descendo pelo caminho, na interpretação de Orígenes, é Adão. Na minha interpretação, poderia ser outra pessoa. Na sua interpretação, outra pessoa. Então, o método alegórico, ele proporciona o quê? Infinitas interpretações. E isso é comprometedor. E isso não tem fundamentação bíblica. Repito, apesar de ter sido um grande estudioso, um grande erudito, ele pegou, então, a ideia da filosofia, misturou com a teologia e sai esse tipo de interpretação. Então, olha só, dizer, por exemplo, que os salteadores são os poderes hostis e a queda, e o assalto é a queda do homem, na verdade, quando você faz uma interpretação alegórica, aquela interpretação é por sua própria conta. O que significa dizer? Que o Espírito Santo não tem nenhum comprometimento em selar essa interpretação. Por quê? Porque nós não podemos fazer uma afirmação no texto ou tentar enxergar algo oculto no texto que não houve a intenção do Espírito Santo, que inspirou as Escrituras, colocá-la no texto. Não foi intenção do Espírito Santo dizer que esse homem que descia, descendo pelo caminho, era Adão. Nós não conseguimos enxergar isso no texto. Por isso, repito, quando você usar uma interpretação alegórica, saiba que aquela interpretação é sua. Você não tem como afirmar biblicamente que essa interpretação é fruto da inspiração divina. Como, por exemplo, afirmar que o fato de que o samaritano prometeu voltar, que isso representa a segunda vinda do Salvador. Não está dizendo isso na palavra. Então, vejam, repito, a metodologia alegórica de interpretação, ela não é bíblica. Ela não é bíblica, porque a própria palavra diz que as Escrituras, elas não são de particular interpretação. Então, eu não posso pegar um texto e dar a minha interpretação, assim como Orígenes fez. Muito bem, caminhando então, vamos lá. Agora, vamos entrar num ponto mais importante aqui em termos de interpretação, que é, então, só um momentinho, deixa eu voltar aqui. Depois, então, dessa parábola, né? Então, nós temos a parte 2. Então, pessoal, vamos dar um intervalinho aqui, um intervalo de 10 minutos, e a gente já retorna, ok?